Ontem foi o dia do autismo. A companheira Daniela Lima vem trazendo detalhes sobre esta data. Pois é, Paulo, de fato, né, no dia 2 de abril é comemorado o Dia Internacional de Conscientização pelo Autismo, um dia onde se dá a devida importância para as pessoas que têm autismo em todos os graus, né, que a gente sabe que tem aí os níveis para quem tem autismo, aquelas pessoas que têm autismo associado a algumas doenças, e aí sim as pessoas podem devem trabalhar de forma mais especializada, individualizada. Tem aquela pessoa que tem autismo, mas que tem uma vida plena, o seu intelecto absolutamente preservado, enfim. Sobre o Dia do Autismo, sobre uma programação especial que acontecerá aqui no município de Iguatu, a gente conversou com a senhora Ieda Couras, ela que é diretora da APAE aqui de Iguatu, instituição essa que também acolhe pessoas com autismo, desde a sua infância, a vida adulta e também até a fase idosa. E ela fala um pouquinho da importância da data, fala como diagnosticar, como é feito o diagnóstico atualmente, a importância de se fazer e de se ter o diagnóstico precoce e daí sim se trabalhar de forma mais concreta com aquela pessoa que tem autismo. Vamos à conversa com ela sobre o Dia da Conscientização pelo Autismo, comemorado, celebrado no dia de ontem. Senhora Ieda Couras, vamos falar sobre o dia 2 de abril, Dia Nacional de Conscientização pelo Autismo. É uma data importante, afinal de contas, cada vez mais brasileiros são diagnosticados com autismo. É importante que o diagnóstico venha, sinal de que a partir desse momento as famílias vão poder trabalhar de forma mais específica com aquelas pessoas. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos aí que nos assistem da Mais FM. E dizer assim, que o dia 2 ele tem um significado muito importante. Não que ele tenha que ser o dia que a gente tem que trazer essa pauta, mas eu acho que é o dia que a gente chama a atenção da sociedade, né, enquanto instituição, falando de instituição que atende a pessoa com autismo, desde a estimulação precoce, do entendimento que o diagnóstico precoce ele faz toda a diferença na qualidade de vida dessa pessoa, né, e a gente tem instigado as famílias a recorrer a esse diagnóstico precoce para que possa se iniciar um processo de intervenção. E a APAE é essa instituição que oferece gratuitamente uma equipe de profissionais, não só da área da saúde, mas da área da educação, para ajudar, né, nesse desenvolvimento dessa criança. E também numa pauta bem importante, que é no acolhimento dessa família. Então, essa família que tem um filho com autismo, ela está mexida, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande em se reorganizar diante de um diagnóstico de autismo, porque ele perpassa por todos os membros da família, esse impacto, né? Desde a perda do filho esperado, né, desejado, perfeito, né, que se perde, a família vive esse luto, desde a reorganização familiar, quando se tem outros filhos também. Então, aquele filho vai demandar uma atenção maior por um período muito longo. Como é que fica também essa dinâmica dos outros filhos? Como é que fica a vizinhança, né, diante da especificidade do autismo, das particularidades, principalmente nos graus mais severos, né? A gente recebe depoimento aqui de mães da APAE que muitas vezes a própria vizinhança chama a polícia, né? Porque não entende esse contexto do que é uma família que tem um filho com autismo e como essa família é impactada. Então, essa data do dia 2, ela traz essa pauta para reflexão da sociedade, para que ela possa compreender mais sobre o funcionamento das pessoas com autismo, entender suas particularidades e se envolver nesse processo. Porque essas pessoas, muitas vezes, elas só precisam ser acolhidas, elas precisam de oportunidade, elas precisam de ser respeitadas da forma que elas são. Está entendendo? Isso é muito grande, isso é muito grande. E isso exige da sociedade um novo modelo social, né? A gente viu que saiu uma pesquisa agora recentemente que de cada 36 crianças nascidas, uma tem autismo. Então, hoje, a pauta do autismo exige da sociedade um novo modelo, um modelo de acolhimento. Não só as pessoas com autismo, mas todo o seu contexto familiar que é impactado com a chegada de uma criança com autismo. Senhora Ieda, aqui na APAE vocês trabalham
condição de perceber a pessoa com autismo não sendo uma pessoa que tem uma doença, mas que tem uma condição, e a condição daquela pessoa é o autismo, conforme o seu grau. E vocês trabalham também de forma individualizada e ajudam essas famílias a compreender esse diagnóstico. Isso, né? E realmente o autismo não é uma doença, né? Ele é um transtorno, ele envolve, são muitas nuances envolvidas dentro desse transtorno e tem a ver com o neurodesenvolvimento, ele afeta todo o desenvolvimento da criança, né? E a PAI atende aquela criança que tem autismo e que também tem associado ao autismo a deficiência intelectual. Então, se a criança tem só um diagnóstico de autismo, sem deficiência intelectual, ela não é público da instituição. Mas se além do autismo, ela tem uma deficiência intelectual, isso é um retrato de quase 70% das pessoas que têm autismo, né? Elas também têm associado a deficiência intelectual. Aí é que está o desafio maior de saber trabalhar, né, com essa pessoa, de conhecer. Esse mês agora de abril, a gente vai estar oferecendo aqui em Iguatu um curso sobre autismo para todos os profissionais da rede de apoio à pessoa com autismo, para que eles possam compreender mais sobre como é esse funcionamento, porque às vezes a forma de alfabetizar é diferente, a forma de lidar dentro de um processo escolar é totalmente diferente, tem questões de comportamento que às vezes a escola não domina e ela precisa ficar atenta a isso. Então, exige dos profissionais habilidades que eles precisam ter para garantir não só o acesso a tudo, à escola, ao trabalho, a todos os espaços que são comuns a todas as pessoas, tá? Isso exige o saber lidar, e esse saber lidar é na vivência, é na oportunidade de vivenciar com as pessoas com autismo que a gente vai aprendendo tudo isso. Bom, na continuidade da conversa com a senhora Ieda Couras, a gente conversou também sobre por que tantas pessoas hoje em dia aparecem com autismo, né? Será que é porque o diagnóstico tem crescido? Será que é porque de fato tem aumentado o número de pessoas com autismo? Ou porque antes as pessoas já tinham autismo, mas não era tão divulgado? A gente conversou também sobre outros assuntos relacionados ao Dia de Conscientização pelo Autismo. Bom, nesse dia 2 de abril, a gente percebe ainda mais as redes sociais inundadas de depoimentos de famílias que têm pessoas com autismo. É importante que essas pessoas, de fato, percebam que não precisam esconder. Elas podem e devem mostrar que seus filhos têm autismo, que são pessoas importantes, pessoas que precisam de uma atenção a mais, mas não é motivo de vergonha, e muito menos motivo de esconder essa condição. Com certeza, eu acho que o primeiro passo de aceitação, ele vem da família. Então, a família é o primeiro espaço onde essa criança tem que ser aceita, onde ela tem que ser incluída. Tá entendendo? Então, a gente vivencia hoje também um momento, principalmente, que as famílias elas acabam excluindo, né, essa criança de ter todos os espaços. Muitas vezes a família não quer colocar a criança na escola, né, que é um direito que a criança tem. E muitas vezes as pessoas com autismo, elas não vão chegar para a família e vão dizer, eu quero isso, eu quero isso. A família ela tem que deixar essa criança provar o que ela tem desejo de provar, e a partir daí ela fazer suas escolhas. Isso é tanto para a criança, como para o jovem, como para o adulto. Então, a família ela é peça fundamental nesse processo. Quando essa criança é aceita pela família, a sociedade é apenas um trampolim. A família vai lutar também para que ela seja aceita na escola, e socialmente também é um processo natural, tá? Então, ela precisa realmente, nesse percurso, de parcerias. Ela precisa de parcerias, principalmente da sociedade, no sentido de que a sociedade permita que essa pessoa esteja em todos os lugares, até porque é um direito, né, da pessoa que tem autismo, e de todas as pessoas, não tem diferença, né? As pessoas com autismo, além do autismo, elas são pessoas. E como pessoas, ela tem direito a tudo, que todas as pessoas têm direito. Existem alguns entendimentos da quantidade de pessoas com autismo atualmente no nosso país. Algumas pessoas dizem que antigamente essas pessoas já tinham autismo, mas não eram vistas, não era publicado que tal pessoa tinha autismo. Outros dizem que, de fato, o número cresceu, aumentou, de fato, o número de pessoas com autismo. E outras dizem que é o número de diagnóstico, então mais pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo. É tudo isso? O que a senhora pode trazer de informação para a gente com relação ao número de pessoas com autismo atualmente no nosso país?
Assim, realmente o número de diagnóstico ele aumentou, até porque hoje existe uma preparação maior, principalmente nessa idade precoce da criança, nesse diagnóstico, né? Então, antes as crianças não recebiam esse diagnóstico tão imediato, né? Então, até 2 anos a gente já tem vários diagnósticos. Isso é muito bom, que a partir do diagnóstico começa-se a intervenção. Mas existem estudos, né? O grande desafio do autismo hoje é que, quando a gente fala de 36 crianças nascidas, uma é autista, a gente não sabe o que é a causa disso, mas sinaliza-se por uma questão genética, a gente já caminha nesse aspecto da genética. Tem também a questão de alimentação, né, desses alimentos industrializados, isso pode estar impactando também na recorrência do autismo. Então, existem muitos estudos, mas nada fecha e nada vai dizer é isso, está entendendo? Então, é uma rede, né, de suposições que a gente está caminhando. E o melhor de tudo é o quê? Pensar nessa intervenção. Se essa criança tem autismo, o que é que ela pode ter para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor? Porque não é só a criança que tem uma qualidade de vida melhor. Então, a criança, quando recebe um diagnóstico de autismo, que ela tem direito ao processo de intervenção precoce, que ela vai desenvolver, isso vai facilitar totalmente para a família. Então, quanto mais a criança desenvolve, menos apoio ela precisa, e menos ela vai precisar dessa família lá na frente. Tá? Então, se essa criança não participa desse processo de intervenção, se ela não se pensa no prognóstico de vida melhor, essa criança vai ser um fardo para a família lá na frente, porque vai ser uma criança totalmente dependente de apoio. E hoje o autismo está muito mais amplo, porque nós estamos falando aqui no DETEN da questão do autismo mais com deficiência intelectual, mas hoje está tendo muito diagnóstico de autismo em pessoas adultas que não têm deficiência intelectual, mas que têm características de autismo, que é justamente essa dificuldade na interação social, né, comportamentos restritos e repetitivos, está entendendo? E é justamente na comunicação, a comunicação diferenciada. Então, são essas nuances, né? Nós temos alunos aqui, por exemplo, que tem autismo aqui em Iguatu, pessoas que estão terminando direito na URCA e só tem autismo, não tem deficiência intelectual, está entendendo? Como tem outras jovens também que estão tendo a oportunidade de entrar na universidade, são autistas e não têm deficiência intelectual, mas tem os trejeitos do autismo, e a sociedade às vezes tem dificuldade em lidar com isso. Então, o conhecimento, ele transforma a postura. Então, nós precisamos falar mais sobre autismo para que as pessoas conheçam essas particularidades e possa ser garantido para essas pessoas o direito de viver o que elas querem viver. Bom, tá aí, né, a fala da Ieda Couras, falando sobre esse dia 2, o Dia Internacional de Conscientização pelo Autismo. Ao longo desse mês, a APAE terá uma programação especial, né? Não se detendo somente à data do dia 2, mas um mês inteiro dedicado às famílias, dedicado às pessoas que têm autismo, dedicado a essa temática. A gente vai trazer amanhã a conversa com ela, falando um pouquinho dessa programação, uma programação extensa, bem especial, e a gente traz detalhes amanhã aqui no programa Mais Notícias.